Olá, queridos, aqui é o psicanalista Kleber Silva e nós estamos nessa tarde muito felizes. Felizes por estarmos aqui num espaço abençoadíssimo, um espaço sério, um espaço onde a produção nesse lugar visa o desenvolvimento humano em todas as suas instâncias. Eu quero agradecer a Deus por esse início de programação aqui, louvá-lo pelo seu poder e pela oportunidade. E quero agradecer o meu amigo, meu amigo Bispo Elias Francis, ao lado de sua companheira, sua esposa, Bispa Roberta Francis, né? E o que está por trás, na frente, ao redor, envolvendo a vida desse casal, é uma lindíssima igreja aqui em Limeira. Uma igreja que, na verdade, exala a presença de Cristo, exala o bom cheiro de Cristo, perfume adorável que nós vemos, na verdade, metaforicamente, nas ações de cada membro aqui nessa igreja. Então, eu louvo a Deus porque gosto de fazer parte de lugares como esse, lugares onde o lugar, né, de maior importância é do nosso Senhor Jesus. Junto com essa gratidão, nós estamos aqui com o Instituto da Família. O Instituto da Família lá em Campinas, nós temos a formação em psicanálise, onde nós estamos levando para o Brasil inteiro essa formação. Nós cremos que vamos levar esse saber cada vez mais para otimizar a liderança evangélica e também formar terapeutas com a cosmovisão cristã, disposto a ajudar pessoas de forma realmente significativa e não reduzida. O Instituto da Família tem uma missão. A missão do Instituto da Família é desenvolver o ser humano. A visão do Instituto é crescer, crescimento, sempre crescimento. E o valor do Instituto é servir. Nós estamos para servir. E como que nós conseguimos isso? Através da formação em psicanálise, através da formação em teologia à distância. Se você quer fazer teologia, nós temos aí o bacharel em teologia para você fazer. Nós temos também a formação em coach, onde estamos organizando para lançar a primeira turma em janeiro. E hoje estamos aqui ampliando um grande projeto da formação em psicanálise, que é o projeto Descomplicando, né? Temos um diretor desse projeto, que é o Rodrigo, que está lá na cidade de Campinas. E já temos três locais trabalhando com Descomplicando, né? Nós temos o projeto das mulheres, grupo terapêutico das mulheres, né? Que é lá em Campinas, quinta-feira, às 15 horas da tarde, onde as nossas formandas, nossos alunos em psicanálise, fazem um grupo terapêutico de mulheres, né? O projeto chama Descomplicando. Qual é a missão? A missão é ajudar na saúde mental das pessoas, né? E ali nós estamos ajudando na saúde mental das mulheres. É só se inscrever, é gratuito. Às 15 horas, esse foi o primeiro Descomplicando. O segundo Descomplicando está lá no céu, que é um lugar preparado, um anfiteatro lá no Florense. O coordenador do céu é o Rodrigo, né? Do Descomplicando ali no Florense é o Rodrigo. Nós já estivemos ali falando sobre depressão. E o próximo encontro lá será através do tema autoconhecimento. E hoje estamos inaugurando o Descomplicando aqui em Limeira, que é um pouco diferente, que é através da tecnologia da rádio, mas estamos aqui para ajudar a sua vida, certo? E hoje nós vamos falar sobre um tema inaugural muito importante, né? Vamos falar sobre quem é o eu, né? Quem é o eu, né? Ou quem é a personalidade? Onde surge a personalidade, as suas implicações, né? Essa maneira de colocar o eu, que é a primeira pessoa, na terceira pessoa, onde a gente pode falar como se fosse um terceiro, é completamente baseado em Freud, o pai da psicanálise.
E como o projeto Descomplicando visa sempre desenvolver os alunos, desenvolver a formação dos nossos alunos, hoje eu tenho o privilégio de estar acompanhado aqui da minha irmã Camila. E a Camila é a nossa aluna, uma aluna que é apaixonada pela psicanálise, tem um vínculo afetivo com esse saber de forma muito interessante. E a Camila está conosco já há um ano e ela preparou algumas questões, vai fazer algumas questões para mim sobre o tema. Mas antes de dela perguntar para mim, eu quero perguntar para ela, né? Camila, eu vejo você aqui, né, começando esse projeto Descomplicando conosco, desde a primeira vez que eu vi você aqui nas aulas, o seu ânimo pela psicanálise sempre foi o mesmo e me parece que está aumentando, né? Se apresente aí, fale um pouco dessa paixão com a psicanálise e depois estou aqui à disposição para sofrer essas perguntas aí que você vai fazer para mim. Amém, boa noite a todos, né? A gente já está aí há um ano, né? Algumas pessoas aí já estão comigo há mais tempo. A gente já está indo para o 2º ano de formação em psicanálise. E assim, quando eu fiquei sabendo que iria ter o polo em Limeira, ia ter a formação aqui em Limeira, eu me interessei muito, porque é uma paixão minha, né? Por esse estudo, né? Sempre gostei de estudar a alma, estudar a mente, estudar o corpo. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu assim abracei. E aí, no decorrer do estudo, né, em psicanálise, eu acabei me apaixonando profundamente, porque a gente aprende, né, o quanto o nosso eu, né, que é o que a gente vai falar hoje aqui, que nem o pastor falou, quantas vezes a gente acaba terceirizando, né? Colocando as culpas do nosso eu numa terceira pessoa. Então, a psicanálise é um estudo profundo da nossa alma, da nossa mente. A gente se conhece, a gente aprende a ver os nossos defeitos. E a gente está tendo a oportunidade, né, de ser ensinado aqui por professores muito bons, né? Como o professor Kleber, que é o nosso diretor, né, do Instituto, como os outros professores que vêm nos ensinar. E assim, está sendo maravilhoso e cada dia mais a gente, né, tem se apaixonado por essa formação. E convido vocês que têm interesse a estar aí, deixando seu nome, fazendo sua inscrição, procurando a gente para estar se formando com a gente. Professor, eu queria fazer algumas perguntinhas para você nessa noite, né? Queria fazer 3 perguntinhas. A primeira que eu queria fazer para o senhor é como se dá o surgimento do eu? Ou como se dá a personalidade de uma pessoa? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor deixar essa explicação para a gente. Tá, ok. Então, você está perguntando a origem, né? O início, né? Nós temos a psicanálise nascendo com Freud, né? 1885, quando ele se forma como neurologista, ele se distancia desse saber mais alopado, dessa ciência mais objetiva, e começa a dar atenção ao sofrimento mais abstrato, que os exames tecnológicos não dão conta de dar direções. E ali começa a psicanálise, essa investigação do surgimento do eu, né? Então eu posso partir de uma primeira definição. O que é o eu, né? O eu é uma espécie de precipitação de diversas identificações, né? Então, quando você pega várias substâncias, coloca em um copo, essas substâncias com cores e elementos diferentes, elas vão interagir entre si. Essas substâncias, elas vão se identificar entre si dentro daquele mesmo recipiente. Logo após, precipitará, ou seja, vai emergir, vai surgir uma nova substância. Essa nova substância, ela é resultado da identificação de várias outras. Então vamos pensar isso do ponto de vista do eu. O ser humano vem ao mundo, a primeira identificação que ele tem, o primeiro objeto amado é a mãe, né? Então, ele começa numa relação com o outro de extrema dependência.
Porque a criança, quando nasce, ela não tem autonomia em nenhuma das suas necessidades. Ela tem uma série de necessidades, mas ela não consegue responder essas necessidades sozinha. Ela precisa de alguém. Quem é esse alguém? Jacques Lacan vai chamar de o grande outro, porque do ponto de vista do sofrimento infantil, ou da necessidade infantil, substitui aí a palavra sofrimento por necessidade, é a mãe que tem a resposta para as suas necessidades. Então começa uma primeira identificação com a mãe. Provavelmente essa mãe, fazendo um papel bem feito, ela permitirá a entrada do que nós chamamos de função paterna. Então já não é mais uma identificação com uma cor. Se você fosse dar uma cor para a mãe, Camila, que cor você daria? Vermelho. Cor forte, né? Cor do coração, sangue. Meu Deus. Um abraço para minha mãe agora. Glória a Deus por ela existir. Então, olha, a cor vermelha, né? Então ela está pegando esse líquido vermelho da mãe, o bebê. Agora vamos ver que cor que você dá pro pai. Não vai dar? Vamos ver. Não vai dar preto, não. Que cor que você dá pro pai? Ah, vou dar o azul. Azul, cor do céu. Saiu bem. Cor Não vou azul. judiar deles, não. Ou seja, então ele começa a se relacionar, o bebê, com esse vermelho, daqui a pouco com o azul. E aí depois vem outras pessoas, para além do pai e da mãe, né? E depois vem os objetos, depois vem a organização do mundo. E num período de extrema vulnerabilidade, essa criança vai absorvendo a ideia da mãe, o sentimento da mãe, a ideia do pai, o sentimento do pai, a ideia dos tios, os sentimentos do tio, a ideia do mundo. Tudo dentro de um recipiente. Ele é um recipiente. E esse recipiente vai se identificar com um misto de influências que chega a ele. A partir disso surge o eu. O eu, na verdade, é uma experiência que advém do outro, né? É por isso que o Lacan vai dizer que a inauguração do aparelho psíquico é, na verdade, um empréstimo do outro. Então, isso seria o eu. O eu é uma identificação com as influências, e essas identificações com as influências vão sendo internalizadas, introjetadas, e aí surge alguém. E esse alguém, eu vou parar aí num período entre adolescência e fase adulta, até porque eu já sei mais ou menos do seu roteiro, para eu poder depois responder a segunda pergunta que você vai me fazer. Então, o eu é, na verdade, aquilo que eu introjeto do ambiente até a fase da adolescência, e aí é quando eu começo a me questionar o que eu introjetei. Qual seria a próxima questão? A próxima, pastor, é possível mudar o conteúdo do eu ou da personalidade? Exatamente isso que completa a minha fala agora. Sua segunda pergunta completa a minha fala. Ah, pastor, mas você está dizendo que nós somos, então, a cópia do outro? De uma certa forma, a base do que somos vem do outro. Agora, o momento que mais questionamos o que recebemos é o momento da adolescência. E é aí que eu quero parar. Não que desde os primeiros momentos a gente já não tenha escolhas próprias, não tenha desejos próprios, singularidade. Todo mundo vai ter. Mas a base do que tem internamente, desde o nascimento até a fase da puberdade, majoritariamente tem uma influência direta do meio. Mas na adolescência começam grandes questionamentos. E esses questionamentos é que podem levar a pessoa a mudar. Então a gente vive, a gente pega o sentido da vida que a mãe passou, o sentido da vida que o pai passou, o sentido da vida que as escolas que estudamos passaram. E aí, de repente, chega um momento da vida que a gente se depara com quem de fato nós somos. Algumas situações, alguma bronca de um chefe, por exemplo,
Então eu me lembro de quando estava namorando uma moça, quando era bem jovenzinho, estava empregado. Lembro até hoje, vou fazer menção porque é elogio, o Hotel Nacional Inn trabalhava, era um menino. E eu fiquei um pouco intolerante com uma fala de uma gestora ali e quis largar o emprego, aquela fase do jovem que não suporta nada. Vou largar o emprego. E eu fui conversar com o dono, quase dono do hotel, sócio do hotel, que eu tinha uma relação próxima com ele. Aquele dia, ele me fez questionamentos que fizeram eu perceber quem realmente eu era. Questionamentos que mostraram uma série de deficiências minhas em relação a como eu estava agindo com a minha própria vida. E ali eu vi que muitas influências que eu tinha da minha história precisavam ser removidas. Ali começou para mim o que eu chamo, o conceito que eu criei, que é a experiência original, que é justamente a capacidade de conseguir avaliar na sua história as suas influências e conseguir mudanças de acordo com aquilo que você quer ser. Então, aquele momento foi um questionamento que fez com que eu olhasse, quem sou eu? Eu sou isso aqui, ó, pouco da minha mãe, pouco do meu pai, pouco da escola que eu estudei, pouco. Junto com isso eu tenho um tom, algo que é singular, mas olha, eu estou vendo que eu quero não ser mais parte do que eu fui. Quero ser diferente. Aí começa-se um processo de autoconhecimento. Então a resposta que eu tenho a te dar, Camila, é que é possível sim mudar. E essa mudança começa com questionamentos profundos acerca de si próprio. Dali segue um processo que nós chamamos de ressignificação, ou de elaboração, ou mudança. Aí a gente fala disso em outro dia. Vamos seguir então. Tem mais uma perguntinha para o senhor aqui. Para a psicanálise, o que significa uma pessoa saudável no seu eu? Certo. Falamos do surgimento do eu, falamos que é possível mudar o conteúdo do eu. E o que seria um eu saudável? Né? Para fecharmos aqui. Inclusive, daqui a pouco nós teremos o que, Camila? Temos nossa aula de formação em psicanálise e aberta. Hoje será uma aula aberta, não perca essa oportunidade. Você que se interesse, corra, venha assistir a aula aqui às 7h30. Fala o seu número, Camila, para as pessoas gravarem, aonde pode fazer a inscrição dessa aula. Vocês podem estar me chamando no WhatsApp ou ligando. Meu número é 19 982 20 0029. Falar com a Camila. Ou, se você tem interesse de estar vindo aqui conhecer, participar hoje das nossas aulas, é na Rua Luiz Vargas, 2520, Jardim Grêmio. Então vamos lá, para nós fecharmos. Inclusive nós vamos abrir, hoje vai ser mais rápido, mas se alguém tiver, aqui nós não apresentamos a nossa técnica de som, né? Estamos muito narcisistas, né? A Ivone é uma mulher de Deus aqui, que ajuda a secretária da igreja e está aqui conosco. Deus abençoe, viu, Ivone? Não vai ficar louca com os psicanalistas aqui não, hein? Vai crescer, né, Ivone? Então a ideia nossa, Ivone, é também de lançarmos aí uma ou duas perguntas, alguém quiser fazer, né? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, a gente vai separar hoje uma pergunta, né, pra gente conversar, 5 minutinhos. Se alguém, quem fizer a primeira aí, pode ir guardando a Ivone, ver se surge. E a gente quer sempre separar um tempinho da programação para poder responder alguma questão. Então vamos lá. Existem 2 tipos de sofrimento na vida. Vou falar de um traço de um eu saudável, de uma personalidade saudável, de uma pessoa saudável. Existe o sofrimento inevitável, existe o sofrimento criado. Né? Então, um eu saudável é um eu que consegue substituir o sofrimento criado por si próprio pelo sofrimento inevitável. Então, a vida, ela é formada de angústia e de alegria, de medo e segurança, né? De paz e de tormento. A vida é feita de dias de sol e dias de chuva e de tempestade.
né? De águas doces e de águas salgadas. A vida é uma gangorra que oscila entre sofrer e se realizar, de dar certo e não dar certo. A vida é isso. Agora mesmo estava lendo sobre uma autora que chamou o seio das mães de seio bom e seio mau, criando um conceito espetacular, já falando dessa dualidade da experiência que cada um vai ter que ter recurso para responder, né? Então, existe o sofrimento criado por nós. Um eu saudável é um eu que não cria mais sofrimentos e que sabe responder de forma a se desenvolver com o sofrimento inevitável. Então, quantas das pessoas elas sofrem por coisas que nem aconteceram? Estão presas numa fantasia baseada na pulsão de morte. Ser saudável significa escapar de criar problemas, de inventar problemas, de fantasiar as coisas negativamente e focar no sofrimento inevitável, no problema inevitável. Já que é inevitável, eu vou sofrer, não vou ter como escapar. Todo mundo perde mãe, todo mundo é suscetível a perder emprego, todo mundo é suscetível a ficar doente. E nesse meu relacionamento com o sofrimento inevitável, eu também extraio dele aprendizado. Isso é um eu saudável. Você pode chegar a esse nível. Vem fazer parte da história do Instituto da Família, da nossa formação. Além da formação, nós temos o consultório Dialogue, atendendo lá em Campinas, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Estamos à disposição de vocês. Tá ok? Camila, contribuiu, ajudou essa ideia de que a pessoa, ela para ser uma pessoa saudável, ela precisa parar de criar problemas e administrar bem os problemas inevitáveis. Sim, ajudou bastante, muito boa a colocação que o senhor fez, né? As respostas das perguntas que eu fiz ficou bem claras. Espero que para todos que estejam nos ouvindo também tenha aprendido um pouco, né, com essas respostas e tenha ali respondido às vezes a expectativa de cada um, assim como respondeu a minha, né? As perguntas que eu fiz foram muito boas e realmente a gente às vezes acaba ali criando mais problema ao invés de administrar aqueles que são inevitáveis, né? Isso é no nosso dia a dia, então creio que ajudou bastante até os nossos ouvintes essa resposta. Será que tem alguma pergunta aí, alguma questão? Alguém? Ainda não? Então você pode participar aí conosco. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui com alegria e com conteúdos relevantes. Você também pode sugerir conteúdos para nós, participar. Tá ok? O que mais, Ivone? Só mandar uma paz do Senhor para todo mundo aí, para o bispo, para a igreja, para os alunos, e daqui a pouco começarmos a nossa aula. Não é verdade? Sim. Vamos terminar com oração? Nós somos psicanalistas crentes. Não perfeito, mas amantes de Cristo. Vamos agradecer então por esse período e que Deus abençoe a sua vida aí, em tudo. Que você não se fixe nos problemas que a sua mente inventa, mas que você aprenda com os problemas que são inevitáveis. Cresça com isso. Ok? Vamos orar especificamente nisso. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esse período, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, esse início de projeto Descomplicando agora na Webjet, na rádio, todas as quartas-feiras com os nossos alunos da formação e temas relevantes. Agora, Senhor, nós pedimos para pessoas que estão desesperançadas, angustiadas, presas, ó Deus, em fantasias negativas que mais reduz a autoestima, né, que mais enfraquece a confiança. E ajude essas pessoas a se livrarem desses pensamentos que são como facas no próprio peito delas. Ó Deus, fica conosco. Essa é a nossa
A nossa maior necessidade é a sua presença e a sua direção. No nome de Jesus, abençoa o casal de gestores desse espaço. Abençoa todos que transitam por aqui. No nome de Jesus, amém. Queremos mandar um abraço para o pessoal lá de Campinas, os alunos de Campinas, os professores, a todo o nosso instituto e a todos aqui de Limeira. Mandamos um forte abraço a todos. Certo, Camila? E você, suas considerações finais? Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes, né, da Webjet, a todos que ficaram com a gente até agora na programação. E traga a sua pergunta. A gente estará aqui todas as quarta-feiras, às 18 horas. Elabore aí sua pergunta, sua dúvida, um tema que você queira aí estar, né, sabendo melhor. Tem tantas coisas, né, acontecendo nos dias de hoje por doenças emocionais, doenças da nossa mente, né? Então, elabore aí o seu tema, aí, sua pergunta, que o nosso professor aqui, abençoado, irá nos responder. Vocês viram que a pergunta que eu fiz, né? As perguntas ele respondeu muito bem. Então, eu deixo aí para vocês meu boa noite. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco estaremos em aula. Você que queira, pode vir participar com a gente. Amém? Shalom Adonai a todos. Amém. E você, Ivan, não fala? Só dá um tchauzinho, né? Um abraço, queridos. Deus abençoe. Rádio Webjet, não são de mais um. Comunidade Batista Getsemane, a igreja da família.